Paz do Senhor Jesus para todos, glória a Deus, trazendo mais aqui uma reflexão da palavra de Deus para que sirva de alimento espiritual para nossas vidas, né? Já que está escrito, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, eu quero ler aqui Isaías capítulo 64, no verso 4, que diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Que bênção! É a palavra de Deus. Primeira coisa que o profeta está aqui, nos trazendo, é que ele está falando de um Deus incomparável. De todas as eras, de todas as épocas, de todos os tempos. O profeta Isaías, um profeta que teve o privilégio de ter uma visão do trono de Deus, da majestade de Deus, da glória de Deus. Nós poderíamos dizer na nossa linguagem que ele viu os céus, mas ele não viu só os céus. Ele viu a Deus na sua manifestação de glória, enquanto os seus serafins o adoravam. Isaías capítulo 6. Então nós estamos tendo aqui uma referência, um depoimento, um testemunho, uma palavra de alguém que foi uma testemunha ocular da majestade e da glória de Deus. Um profeta que, como outros, mas de forma muito específica, o Senhor lhe mostrou a sua glória. Porque as coisas de Deus é assim, é Deus que nos mostra, é Deus que nos revela, é Deus que toma a iniciativa, de nos revelar a sua vontade, a sua palavra, a sua glória. Então esse é o primeiro ponto. Um homem testemunha do que ele viu, do que ele ouviu. E ele diz na sua palavra aqui que Deus é um Deus incomparável. Em todas as épocas, em todos os períodos, em todos os tempos, Deus é incomparável. Nunca se viu, nem se ouviu um Deus além do que é o nosso Deus. O Deus que é descrito por Isaías. Nós sabemos que na nossa quantidade de livros, canônicos, poderíamos dizer assim, o livro de Isaías é uma espécie de mini-bíblia, E começa com juízo, termina com redenção. E são 66 capítulos também. Então tem muitas particularidades, muitas similaridades. E a questão aqui não é exatamente falar do livro, nem do profeta, nem do seu ministério, mas falar de forma mais específica sobre um Deus incomparável, um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus criador, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Deus, como o profeta diz, que não existe outro além dele. Só existe um Senhor, um Deus. Mas o que é interessante aqui é que está dizendo que Deus trabalha para aquele que nele espera. Olha só, Deus trabalha para aquele que nele espera. O trabalhar de Deus é contínuo, o trabalhar de Deus é constante. Deus é um Deus em movimento, é um Deus em ação. Nós poderíamos dizer, na nossa linguagem, não é um Deus parado, não é um Deus inerte, não é um Deus impedido de fazer, de agir, como também está escrito, operando ele quem impedirá. Então ele é um Deus, e essa também é uma característica do seu reino, em movimento. Um Deus que está operando, operante, reinando, dominando, governando o tempo todo. E a bênção aqui é que o profeta está dizendo que ele trabalha para aquele que nele espera. Não é que Deus é nosso funcionário, porque Deus é o nosso patrão, na verdade, é o nosso Pai, é o nosso Senhor.
Mas ele está dizendo aqui que a pessoa que está esperando em Deus, logicamente é uma pessoa que confia em Deus. É uma pessoa que ele renuncia, ele mesmo agir, ele mesmo fazer, ele mesmo trabalhar, diríamos assim, né? Numa questão que ele sabe que é particular, peculiar, né? Específica de Deus. E quando nós esperamos também, né? Em Deus, eu vou já explicar um pouquinho de esperar em Deus. Quando nós esperamos no Senhor, na verdade, nós estamos querendo glorificar o seu nome. Porque quando é Deus que faz as coisas em nós, através de nós ou por nós, a lógica é que Deus receba todo louvor, toda honra, toda glória, né? Por isso a Bíblia também nos ensina a nós não sermos ansiosos, precipitados. A Bíblia nos ensina a nós não confiarmos em nós mesmos. A Bíblia nos ensina, né, a nós termos paz, porque na paz do nosso coração, né, está o arbítrio, está a decisão certa para a gente tomar. Então, Deus não trabalha para qualquer pessoa, ou Deus não trabalha em qualquer pessoa. Porque a Bíblia fala que, por exemplo, um precipitado, há mais esperança para uma pessoa, há mais esperança para um louco do que uma pessoa, do que para um precipitado. A palavra de Deus diz para a gente não ter ansiedade por nada, nem pelo dia de amanhã, nem pelo comer, nem pelo vestir, porque o ansioso, ele acaba se precipitando, ele acaba fazendo o que ele quer, né? Por que Deus quer que a gente seja cheio de paz? Porque a pessoa cheia de paz é uma pessoa que espera. Uma pessoa atribulada, inquieta, perturbado, ele não consegue esperar em Deus, né? Então, Deus tem prazer, quer que nós sejamos pessoas que esperem em Deus, porque quando nós esperamos em Deus, Deus trabalha em nós, por nós e através de nós, e o seu nome é glorificado. É fácil esperar? Claro que não, mas é possível. E a Bíblia fala ainda mais no Salmo 40, através de Davi, que não é só esperar, nós temos que esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, né? Me tirou de um lugar horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés na rocha e me deu um novo cântico. Então, é fácil para a gente esperar? Não. Agora, Deus é tão bom que, sabendo da nossa inquietação, da nossa natureza perturbada, ansiosa, preocupada, o Senhor nos dá, né, a sua paz. O Senhor nos dá o consolo do Espírito Santo. O Senhor nos dá até mesmo o fruto do Espírito para nos tornar pacientes, né? Uma das manifestações do fruto é a longanimidade. Então, o homem natural, né, ele não vai ter essa paciência de esperar em Deus. Quem espera em Deus é o homem espiritual, o homem que anda e vive no Espírito, o homem de fé, porque o que tem fé confia na palavra. E o homem que espera em Deus, ele sabe que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. O homem que espera em Deus, ele tem essas características, né? Ele é um homem de paz, ele é um homem de fé, né? E ele é um homem de temor, porque também quem espera a Deus é uma pessoa temente, de se precipitar, de agir de qualquer maneira. Então, às vezes a gente fala, você tem que esperar em Deus, temos que esperar em Deus, mas nós temos que adquirir em Deus essas características. Buscar ser cheio de paz, cheio de temor, né, e cheio de fé. Porque quando a gente espera no Senhor, com paciência, a gente está dizendo que a gente confia. A gente está dizendo que a gente crê na fidelidade, no amor, na bondade, na justiça de Deus. Davi, ele diz no Salmo 23, porque eu tenho certeza que bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Então, a nossa palavra aqui é sobre esperar em Deus. Porque enquanto nós esperamos, Deus está trabalhando em nós, por nós, para nós, mas para a sua glória.
não vale a pena. Quantas situações poderiam ter sido evitadas em relacionamentos, principalmente, quantas situações poderiam ser evitadas de prejuízos, quantas situações, né, poderiam ser evitadas em qualquer área da nossa vida, se nós fôssemos mais pacientes, se nós esperássemos mais, se nós nos revestisse de uma estrutura, de uma capacidade em Deus que nos fizesse esperar. Porque tudo depende também muito de uma estrutura, de adquirir uma estrutura. E como é que nós adquirimos uma estrutura espiritual? Buscando o Senhor, na oração, na palavra, no jejum, nas boas obras, enfim. Muito difícil uma pessoa desobediente ao Evangelho, uma pessoa rebelde ao Espírito Santo, muito difícil um homem carnal, né, esperar em Deus. Realmente, esperar em Deus é para aqueles que se revestem dessa estrutura, daqueles que confiam no Senhor. É tanto que a palavra diz que o que confia em Deus, ele é uma pessoa firme. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem confia em Deus é uma pessoa firme e é uma pessoa que está esperando em Deus. Então, fora do nosso Deus não há outro. Só existe um Deus soberano, criador, eterno, todo-poderoso e que nos dá o privilégio de, se nós confiarmos neles, esperarmos neles e o buscarmos, ele trabalhará poderosamente em nossas vidas. Meus irmãos, meus amigos, e todo fruto de espera em Deus é uma bênção. Tiago fala, vistes a paciência de Jó e viu o fim que o Senhor deu para Jó, né? Se um artista, né, na verdade, um artesão, ele faz as suas obras com muita paciência, imagina Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que você continue esperando em Deus.